Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está me assistindo aí. Está vendo que nós estamos em um ambiente diferente hoje. Por quê? Porque eu estava aqui no meu serviço e falei assim, vou tirar um tempinho para meditar na palavra de Deus, tirar um tempo para consagrar a Ele este lugar, consagrar a minha vida, consagrar os meus trabalhos, meus serviços a Ele. Para quê? Por que nós fazemos isso? Para que nós possamos ser abençoados, exatamente. Eu não sei qual é a convicção que você tem, do termo ser abençoado por Deus, ser abundantemente agraciado com esse poder, com aquilo que o Senhor Jesus tem para a tua vida. Muitas pessoas pensam que viver os planos de Deus para as suas vidas incluem viver uma vida miserável, de sofrimento, de se abster de coisas materiais, de se abster de tantas coisas que Deus fez para que nós pudéssemos aproveitar. E essas pessoas vivem uma vida mesquinha, uma vida miserável aqui na terra. Não que elas não vão ter a salvação, mas elas deixam de ser bem-sucedidas, de ser abençoadas aqui por uma questão de opinião, por uma questão de gosto. Não, eu não preciso disso, eu não vou viver isso. Amém, eu respeito a opinião de cada um, mas eu tenho uma coisa para falar para você aqui, que Deus, Ele nos abençoa demais, que Ele tem prazer em abençoar a gente. Então, hoje nós vamos meditar e falar um pouquinho sobre isso, sobre a abundância das bênçãos de Deus nas nossas vidas. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo número 15. Você que está com a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo número 15, no verso número 7, diz a palavra do Senhor assim, preste bem atenção: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. O que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Então, o Senhor Jesus vem falando aqui que basta a gente pedir e nos será feito. Mas para quê? E de que forma pedir? De qualquer maneira, de qualquer forma? Não. Tiago, ele é bem claro, vem falando assim que muitas vezes nós não recebemos. Por quê? Porque pedimos para o nosso próprio interesse, para nos esbanjar nos nossos gostos. E a intenção do Senhor Jesus, através da sua vida, meu amado, é abençoar as outras pessoas. E automaticamente isso, você vai ser abençoado também. Se lembra quando Jesus... Perdão, irmãos. Se lembra quando Jesus ali, depois de estar ali pregando ali no deserto, uma grande multidão o seguia, e chegando ali próximo à hora da janta, não tinha alimento para toda aquela multidão. Então o Senhor Jesus chama os seus discípulos e fala assim, olha, precisamos alimentar este povo. O Senhor Jesus, ele já sabia de tudo que acontecia ali, ele já sabia, ele já tinha provisão de tudo, mas ele queria testar quem? Os discípulos. Então nós vemos aí que os discípulos, eles fazem o quê? Eles se apavoram, falam assim, como nós vamos conseguir alimento para toda essa multidão? É impossível que nós façamos uma coisa assim. É muito dinheiro para poder comprar esse alimento, já é tarde, as coisas estão tudo fechadas, o que nós vamos fazer? Então, o que acontece? Surge um jovem, um homem ali, que ele tem poucos pães e poucos peixes ali, e daquele pouco começa o milagre da multiplicação e vai abençoar toda aquela multidão. O que eu quero dizer? O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que para que nós possamos ser bem-sucedidos e abençoados, primeiro, nós temos que estar motivados a alcançar o sucesso. Ninguém, entenda bem, meu amado, ninguém vai alcançar o sucesso se não estiver motivado. Então,
De que forma que eu vou me motivar para alcançar o sucesso? É trabalhando. Eu preciso levantar de manhã, eu preciso trabalhar árduo, eu preciso pensar no que eu vou fazer, eu preciso a cada dia estar meditando no que eu vou fazer, né? Para quê? Para que aquilo seja possível. Assim como nós sempre falamos que a palavra nossa tem poder, e quando nós declaramos e com autoridade nós proclamamos que as coisas vão acontecer, as coisas acontecem. E da mesma forma, é isso que eu estou falando para você agora. Você tem que estar motivado no teu emprego, você tem que estar motivado naquilo que você vai fazer para que as coisas dê certo. Então, você tem que depositar aos pés do Senhor tudo aquilo que você vai fazer, e aí os seus planos serão bem sucedidos. Então nós temos que aí trabalhar árduo, trabalhar constantemente naquilo que nós queremos ver grande. E olha para você ver, aquela multidão toda estava com fome, aquela multidão toda precisava de um alimento ali, mas não foram encostando carretas de pães e de peixes e aquele monte de coisa, não. Jesus começou por quê? Por poucos pães e poucos peixes. Então, através de coisas pequenas, fizeram um grande milagre ali acontecer, uma grande multiplicação ali. Nos lembrando que o quê? Que quando nós formos começar algo, nós não devemos pensar pequeno, pensar, eu vou começar uma empresa. Então eu vou pensar na minha empresa como uma empresa e um funcionário e 30 metros quadrados e tá ótimo para mim. Não, eu tenho que pensar numa empresa grande, numa multinacional, numa coisa top de linha mesmo. Mas eu não vou ter dinheiro para começar dessa forma. Amém? Você vai começar com uma empresa pequenininha. Você vai começar com uma coisa pequena. Tudo que você for fazer, se você almeja, se você ali se motiva a alcançar aquilo, você começa pequeno, né? Se você, nós aqui em Mococa, na cidade de Mococa, nós sonhamos em ter uma grande igreja e começamos com uma pequena e cremos e batalhamos e colocamos diante de Deus que Mococa vai ser uma grande igreja, um grande avivamento nessa cidade, mas nós começamos pequeno e a cada dia vamos subindo mais e mais e mais. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. Nós começamos ali sempre um movimento para crescer, né? Trabalhar para Deus e consagrar a Ele tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos que ter uma visão, temos que ter fé. Aqueles discípulos que estavam ali, dividindo aqueles pães ali, o que acontece? Abençoando aquelas pessoas que estavam ali, eles não tinham muita visão ali. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou para eles e eles ficaram meio perdidos ali. Mas o Senhor Jesus não, o Senhor Jesus ele tinha visão. Então ele ali através daqueles poucos pães, daqueles poucos peixes, olha para você ver, alimentou uma grande multidão. A intenção do nosso coração, meu amado, quando nós formos prosperar, quando nós prosperarmos, tem que ser uma só: abençoar as outras vidas. Abençoar. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo número 9, no verso número 6, diz a palavra do Senhor assim, olha: isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazê-los abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, qual é a intenção do Senhor Jesus Cristo? Abençoar as nossas vidas. Não é para retermos e gastarmos daquilo que nos dá prazer, mas não, é abençoarmos vidas. Por que eu preciso
quando eu vou fazer um projeto, por que eu tenho que pensar numa grande empresa, numa grande casa, em grandes negócios? Para que eu possa ser abençoado, para que eu possa abençoar as outras pessoas, para que eu possa ter para ajudar as outras pessoas. Olha para você ver, quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes ali, né, o que aconteceu? Ele abençoou tantas vidas, né, através de um jovem que trouxe poucos pães e peixes para ele ali. Ele fez o que? Ele abençoou tantas vidas. Então esse é o propósito. Essa deve ser o nosso pensamento, ser abundantes para abençoar outras vidas, né? Não peça apenas bênçãos para a tua vida. Quando nós formos orar, quando você for orar, quando você for agradecer a Deus, colocar diante de Deus, não fica só pedindo bênção para a tua vida, né? Peça para que Deus te dê oportunidade de abençoar outros irmãos, oportunidade de abençoar outras vidas, meu amado. Essa deve ser a nossa visão, esse deve ser o nosso pensamento, né? Então tudo que eu for fazer, tudo que eu for pensar, tudo que eu for imaginar, eu preciso pensar grande, eu preciso sonhar grande, eu preciso colocar diante de Deus algo grande e começar pequeno. E todos os dias comentando, falando coisas positivas, falando coisas que abençoam, consagrando o meu emprego, consagrando tudo que eu for fazer a Deus. E aí as coisas começam a dar certo. Quando eu consagro tudo a Deus, meu amado, não tem como as coisas dar errado. Quando eu coloco nas mãos de Deus, eu posso começar com uma migalhinha desse tamanho, mas Deus vai abençoando, 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 até chegar às proporções que eu nem imaginava. Coisas maiores do que eu pedi para Deus, Deus pode me dar. E para você também. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Fique com esse vídeo aí e comece a colocar em prática na sua vida. Todo o propósito que você tiver, comece pequeno, mas sonhe grande. Planeje, não tenha preguiça de trabalhar e sempre, a cada dia, lute, vá em busca, consagre a Deus e diga coisas boas, que essa empresa vai crescer, que esse casamento vai dar certo, que essa casa será abençoada e eu terei em abundância para abençoar vidas de outros irmãos. Esse deve ser o nosso pensamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus.